Vamos lá agora trazendo uma informação extremamente importante e triste aqui da nossa região. Foi uma tentativa de atentado com uma bomba caseira em uma escola de Montemor. A gente já pode rodar essas imagens que realmente são impressionantes, tá? A gente acompanha, essa foi já a movimentação após uma das bombas acabar explodindo. Foi um jovem, tá? Ele chegou até a escola, essa escola estadual em Montemor, Escola Vista Alegre, e aí ele acabou jogando garrafas que dentro continham gasolina, ou seja, combustível, e também vários pedaços de prego. Olha só essa imagem aí, é impressionante, tá? A gente consegue verificar fumaça pelo corredor. Aí a gente vê a movimentação já. Tem aí uma funcionária dessa escola que consegue fechar essa porta, tá? Isso foi muito importante para conter a ação desse adolescente. Um garoto, portanto, de 17 anos de idade. O que aconteceu? Ele pegou o carro da família dele e foi até essa escola cedinho, de manhã desta segunda-feira, dia 13, escola de Montemor. O que ele fez? Coquetel Molotov, combustível em garrafa, essa combinação explosiva, né? E aí ele acabou jogando 4 garrafas na frente desta escola que fica em Montemor. 2 delas acabaram explodindo, tá? Só que a sorte, e para a sorte desses alunos, eram 300 estudantes no período da manhã, entre 12 e 15 anos de idade nesta escola. Como eles chegaram cedo, a aula começa entre 7, o sinal bate 7, 7h10, eles já estavam em sala de aula. Bom, e aí o que aconteceu? Esse estudante, esse ex-aluno chegou até a escola e acabou jogando essas garrafas. Portão fechado do estabelecimento. E é por isso que ele não conseguiu ferir esses alunos. 2 dessas garrafas acabaram explodindo e aí danificaram apenas vasos de barro e de cerâmica que estavam do lado de fora dessa escola estadual. Bom, pânico geral, óbvio, uma situação como essa, a gente não está acostumado, né, aqui no Brasil a esse tipo de violência, a este tipo de atentado, principalmente a bomba. Quer dizer, você, por exemplo, que é pai, mãe, você que é estudante, fica imaginando aí, imagina então o barulho, quer dizer, o pânico. Aí, ó, imagens externas feitas, né, por moradores do entorno aí da escola. Esse é o adolescente, olha aí. Ele tá vestido com roupa preta, ele segura uma machadinha, tá? E ele também, no ombro, ele tem suástica, tá? Que é um símbolo nazista. É uma situação realmente que chamou muita atenção. A gente pode conferir, olha aí o estrago, tá? E aí policiais do BAEP foram para o local no início da manhã. Ambulâncias também foram acionadas, resgate do corpo de bombeiros, para que realmente pudesse tentar conter, obviamente, a ação desse rapaz. E o que aconteceu? Ele foi detido, apreendido, tá aí ele, na viatura da Polícia Militar, tá? No carro em que ele estava, foi encontrado esse caderninho aí, olha. E já a nossa repórter, Ana Paula Rosa, ela está lá em Montemor, em frente a esta escola, para trazer as últimas informações e atualizações deste caso. Ela vai poder mostrar para a gente como é que está a movimentação no momento, tá? Ela vai mostrar se a escola está vazia, se teve aula agora no período da tarde e como é que está a movimentação e o que é que aconteceu com esse jovem que foi apreendido, tá? O que a gente sabe, a priori, é que neste caderno que foi encontrado, havia algumas anotações
Ele escreveu ali, a gente até tem imagem desse caderninho aí, eu vou pedir até para que a gente coloque aí na tela. Por quê? Ele escreve ódio, raiva, são sentimentos dele naquele momento, tá? Ele acaba escrevendo isso. Ele diz que ele não pertence a esse grupo, a essa sociedade, a esse padrão que se criou principalmente entre jovens e adolescentes, seja padrão de beleza, ou seja, até mesmo por questões sociais. Então ele acabou não se identificando mais com esse grupo de pessoas. Ele é ex-aluno aí da escola, da instituição. E esse carro em que ele estava, a polícia também encontrou algumas mochilas. E nas mochilas, na mochila, em uma delas, é onde estava esse caderno, onde foi possível identificar essa situação dele, essa revolta dele, né, social. Agora, por que é que ele não se identifica com esse grupo de alunos? Será que ele passou anos e anos aí da vida dele sofrendo bullying? A gente também não sabe aquilo que acontecia em sala de aula com esse jovem, com esse garoto. Por quê? É uma situação extrema. Ele chegou numa situação extrema, quer dizer, ele explodiu. Chegou um momento que ele não aguentou mais e ele precisava colocar tudo aquilo que ele estava sentindo para fora. Olha aí, a gente pode identificar a suástica, tá? Bom, e diante disso, a gente entrou em contato com uma profissional, a psicóloga, a Vanessa Rodrigues, que está conosco ao vivo e vai conversar com a gente por Skype para falar um pouquinho do comportamento, né, Vanessa? Você acha que estava me ouvindo ou assistindo durante essa abertura? E eu fiz aqui algumas colocações e o que me chamou muita atenção, sabe, doutora? Essa questão do caderno, de ele colocar no papel os sentimentos dele. Normalmente, doutora, a gente que é pai, enfim, a gente entende, a gente quando lê algumas coisas de nossos filhos, a gente vê coisas assim, poxa, hoje eu fiz isso, gosto daquilo, né? A gente não está acostumado com esse tipo de situação, doutora, onde a gente lê assim, ódio, raiva, eu odeio o mundo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que eu estou aqui nesse momento, eu queria realmente que acontecesse isso, eu não quero mais ficar aqui e eu odeio todo mundo. Então, doutora, eu já agradeço pela participação e diante de um fato como esse, de um comportamento como esse, o que é que a senhora, quer dizer, não sei se a senhora também teve acesso, mas consegue, pelo menos de longe, identificar de comportamento de um adolescente, né, 17 anos apenas, ou seja, é uma criança que chegou numa situação de estresse onde ele acho que não aguentou mais, né, doutora? Exatamente, Leandro, você fez um explanamento bem inteligente para as pessoas que estão ouvindo. Primeiro que esses rompantes assim de violência, ele nunca é uma coisa que surge do nada, né? O bullying, se esse adolescente sofreu bullying, o bullying é uma coisa acumulativa. A pessoa que ela é exposta a bullying, que a gente não sabe se é o caso, né? Mas vamos devagar por algumas possibilidades, ela vai sendo submetida ao escárnio, à solidão, à não adequação de um modelo que é imposto. E isso vai causando sofrimento. Esse sofrimento pode se tornar em revolta e vir a se tornar uma agressividade, inclusive com desfechos trágicos. A gente viu um caso muito parecido aqui na nossa região, em Valinhos, né? Que um adolescente também, um grupo de pessoas também tinha um grupo de WhatsApp ali fazendo fomento de ideias nazistas, né? E o que a gente pode observar em vários movimentos semelhantes pelo Brasil? Estamos cada vez mais distantes dos valores humanos. Estamos perdendo a capacidade de dialogar. Então, pessoas se desconectando de pessoas e privilegiando o contato com telas.
adolescentes cada vez mais preferindo o isolamento voluntário, ficam trancados no quarto, submetidos à exposição de algo que muitas vezes a família não tem controle. O que é que essa criança, esse adolescente está vendo todos os dias? É violência? Quantas vezes por dia ele é exposto a tudo isso, não é? Então, todos esses fatores é importante a gente considerar quando a gente vê um caso como esse. Doutora, normalmente, sempre há o julgamento, né? A consequência, ela pode ser boa ou ruim, mas o julgamento sempre acontece. E assim, o que a gente também tem que levar em consideração é que os nossos jovens de hoje, vamos supor, 2020, final de 19, começo de 2020, estourou aí uma pandemia, nós entramos numa pandemia, as aulas foram todas suspensas, correto? Então, muitos, mesmo assim depois, 20, 21, 22, quem estava na fase ainda infantil, entrou na fase adolescente dentro de casa, sem esse contato social. Esse garoto, ele tinha 14 anos na época, então ele também passou esse período sem o contato com os alunos desse colégio. A gente não sabe como é que foi o dia a dia dele, mas agora saímos já do isolamento e a minha pergunta é o seguinte, diante disso que aconteceu e daquilo que ele escreveu no caderno, é possível que os amigos, os pais, irmãos, enfim, notem algum tipo de comportamento agressivo ou diferente de um adolescente, doutora? É possível sim. A gente precisa ter esse olhar sensível para aqueles que são nossos, né? Quando uma criança ou um adolescente fica trancado no quarto, isso tem que ser negociado, né? Adolescente, ele é sujeito às regras da casa. Então, assim, qual é o limite? Né? O limite de você negociar a porta do quarto aberta ou fechada. Eu tenho uma adolescente em casa de 13. O celular da minha filha tem um espião. Então significa, e ela sabe. Então significa que eu monitoro tudo que ela vê. E aconselho os pais a fazerem o mesmo. Nós temos o dever, Leandro, de cuidar dessas crianças e adolescentes até a vida adulta. Isso está no ECA, né? É dever dos pais. Então, eu quero que meu filho tenha privacidade. Ele vai ter a privacidade dele quando ele chegar na vida adulta, né? Essas coisas de ficar trancado no quarto, isolar, não querer ter amigos, isso não é um comportamento saudável, né? As pessoas precisam interagir com pessoas e a gente, como é pai, como é mãe, a gente consegue identificar pequenas mudanças. Então, ficar atento às pequenas mudanças pode ser uma grande reviravolta na vida desse adolescente, se a gente consegue resgatar ele antes de acontecer isso. Doutora, então para a gente fechar também, né? Eu sei que a senhora também tem outros compromissos, mas vamos lá. Então, notou-se essa agressividade, tá, no aluno. Ele com 17 anos é ex-aluno, provavelmente ele já cumpriu, já fez o ensino médio, agora ele estava já objetivando um curso já de ensino superior. Mas, o ano passado ele foi para a escola. Então, aí eu tenho duas questões para a senhora, tá? Dentro de sala de aula, como é que os professores também podem identificar uma mudança de comportamento, agressividade ou isolamento, que eu acho que também deve ser muito comum para quem pratica esse tipo de crime ou está numa situação como essa. A pessoa se sente realmente retraída, excluída e aí ela passa a não conversar mais com os colegas. Então, o papel da escola, dos professores, da coordenação e uma outra situação, doutora. O que é que se pode fazer a partir de agora com uma pessoa num estado como desse aluno, doutora? Bom, o papel da escola, ele é o mesmo papel que eu tenho e você tem. A gente não pode deslocar esse problema só para a escola. Nós todos, Leandro, contribuímos para um mundo violento.
entende? E eu não concordo quando a gente fala que esse é um problema escolar, esse é um problema social. Esse é um problema entre a escola, a família e a sociedade. Cada vez que eu e você, a gente permite que uma pessoa faça uma piada na sua frente, desqualificando uma outra pessoa, e a gente acha engraçado, a gente está corroborando para uma prática dessa. A escola ela tem que estar atenta a alunos que não interagem com pessoas. Isso é importante. E mais, né? Criar espaços intencionais de diálogo dentro da escola, para que exista, de fato, uma prevenção. Prevenção não é colocar um cartaz. Prevenção é você discutir isso em sala de aula com alunos, os temas delicados. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar em casa, na escola, em todos os lugares, o respeito mútuo, né? Disseminar cada vez mais os valores humanos. Como é que a gente previne? A gente previne nas pequenas ações diárias, ouvindo os nossos filhos, tendo tempo para eles. E assim, e eu não estou aqui para julgar, hein? Não é essa a minha função e nem é esse o meu objetivo. Falar que a mãe não teve tempo, mas assim, a vida está corrida e às vezes a gente acha que ele está lá sozinho. Não, a gente precisa desse tempo com crianças e adolescentes, é fundamental. Ô, doutora, até porque, uma última questão então, tá? Diante deste fato, nesse caderno que foi apreendido pela polícia, tem algo que chamou muita atenção. É que ele escreveu o seguinte: eu não faço parte desse mundo, eu não faço parte desse convívio social. Então eu acho que isso é muito claro, né? Como ele se sente. E aí ele precisa ser ouvido. Esse sentimento de exclusão, né? De Sim. não pertencimento. E assim, você sabe que na adolescência é onde a gente mais precisa pertencer. Não sei se na sua época a gente lembra que a gente dançava em garagem, a gente queria participar de grupos. Isso é muito importante na adolescência. Quando um menino ele é isolado por algum motivo, né, seja por preconceito, por discriminação, por estereótipos, enfim, isso traz prejuízos severos. E outra coisa, né, eles não têm recursos suficientes psíquicos para sair desse lugar. Vão precisar de ajuda especializada, sim, para poder retomar a vida normal, né? Pois é, então agora esse é o tipo de ajuda, de profissional. É isso agora que o município tem que ver e que o Estado tem que ver, caso ele também não tenha, né, uma situação financeira para isso, para procurar um profissional, para ter esse acompanhamento, que seja 2, 3 vezes ou semanalmente. Quer dizer, então agora é ajuda, ele precisa de ajuda. Exatamente, acho que você foi muito feliz quando você disse o Estado, né? A gente tem que cobrar políticas públicas de prevenção contra a violência. Esse é o nosso papel também. Eu acho que esse é um caminho muito importante que a gente tem que pleitear. Tá bom, doutora, agradeço muito, viu, pela sua participação aqui no Tá No Ar Campinas, pelas suas explicações. Desejo uma ótima tarde para a senhora e uma excelente semana. Muito obrigado, viu? Obrigada para você também. Ok. Bom, e agora nós vamos acionar a repórter Ana Paula Rosa. Vamos mudar para cá e já trazer imagens da Ana Paula. É a nossa repórter que está ao vivo lá em Montemor, em frente à escola. A Ana, que vai conversar conosco e trazer todas as informações daquilo que realmente aconteceu na manhã desta segunda-feira. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Você que está aí em frente à escola, Escola Municipal Vista Alegre, ela que atende durante o período da manhã alunos de 12 a 15 e no período noturno alunos com mais de 15 anos de idade. Como é que está o ambiente aí, Ana? O que você, que já está um tempinho aí esperando para conversar conosco, o que é que você sentiu, percebeu nesse ambiente bem em frente aí à escola? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Leandro, a todos que acompanham o Tá No Ar Campinas. Leandro, olha, a gente está em frente à Escola Municipal Vista Alegre, e dá uma olhada, né, na
calmaria que está. Mas sabe por que está esta calmaria por aqui? Porque os funcionários, alguns deles ainda estão em horário de trabalho, mas eles estão com as portas fechadas. Então a circulação de pessoas está restrita. Apenas algumas pessoas que estão dando uma olhada na estrutura da escola estão ali, e também alguns pais, eles vêm até o local para perguntar o que aconteceu. Nós tentamos contato com 2 pais que não quiseram dar entrevista, mas falaram que estão bastante assustados com a situação, viu? Inclusive, tem aqui a informação também, viu, Leandro, de que uma das funcionárias, inclusive, teria ficado levemente ferida por conta da bomba caseira que foi jogada. Wesley vai me acompanhar para mostrar como está a cena após tudo o que aconteceu, né? Aqui a gente consegue ver faixa zebrada que estava aqui no local e também um saco preto, né? Ali dentro, esse saco preto, inclusive, seria onde estava esta bomba caseira. Ali a gente vê como que está a estrutura do que eles jogaram ali. E pior, ó, dá para ver 2 buracos na porta principal também, resultado desta ação. As aulas foram canceladas hoje durante a tarde. Algumas pessoas disseram que há a possibilidade de ter aulas noturnas, mas isso ainda não foi confirmado pela escola também. Bom, Leandro, nesta rua foi exatamente, o Wesley vai mostrar para gente a rua. Wesley vai mostrar pra gente a rua aqui descendo também, que foi exatamente onde este rapaz saiu correndo. Foi exatamente por aqui. Nós conversamos com 2 comerciantes. Eles não quiseram também dar entrevista, porque eu vou repetir as palavras que disseram. Tem medo de que algo aconteça. Por quê? Porque o menino, ele foi levado à delegacia, mas existe a possibilidade de ter mais alguém envolvido nisso. Então, eles preferem não se manifestar mesmo sem mostrar o rosto. Um deles me disse, viu, Leandro, que o filho estudou junto a esse rapaz. Ele viu o rapaz correndo em frente ao local onde ele trabalha, né? Agora a gente vê também aqui a guarda municipal fazendo a ronda, já passou a polícia militar também. Mas voltando então à história deste homem que trabalha aqui nesta rua. Disse que o filho estudou muito tempo junto com o menino e que ele viu inclusive o menino passando em frente ao seu comércio e viu que ele estava com roupas pretas e com, inclusive, um símbolo da suástica. E ele viu também a gritaria, a movimentação, pessoas pedindo por socorro. Ele imaginou que algo muito mais grave teria acontecido. Então ele ficou também desesperado, já ligou para o filho dele para saber se estava tudo bem. O menino não estuda aqui, mas já estudou muito tempo junto a este rapaz. E ele disse que o rapaz era super simpático, que já frequentou a casa dele, que não dava nenhum sinal de que algo errado acontecia. Bastante o que trouxe a psicóloga também, né, sobre a importância de verificar além dos sinais, além da fala da pessoa, né? E ali, também na esquina, tem mais locais de comércio, é uma rua aqui com bastante comércio. E eles disseram ali para mim também que viram a movimentação, viram o menino descendo e que inclusive ele mora aqui neste bairro há muito tempo. Disse que inclusive o menino já foi no seu comércio, já adquiriu bens lá, inclusive amigos dele já estiveram no local e que nunca imaginou que ele fosse capaz disso. A comunidade aqui em geral, né, todo mundo, tanto os pais quanto os vizinhos estão em pânico, eles demonstram isso. A gente percebe nos funcionários também que passaram aqui pela gente, não quiseram responder às nossas perguntas, que também estão bastante preocupados com tudo o que está acontecendo. Então, se eu te responder, Leandro, a sua pergunta, como que está a situação aqui após tudo que aconteceu, eu digo que é realmente uma atmosfera de medo, de temor, de que algo possa ainda acontecer depois de tudo que foi registrado hoje pela manhã. Ana, olha só.
Vocês mostraram, Wesley mostrou aí para nós. Sim, Leandro. Tá, o Wesley mostrou para nós, Ana, o vidro aí quebrado da porta, né, da escola, e também ali o vaso, né, enfim, ainda tem um pouco aí de garrafa. Essa garrafa aqui explodiu, tá aí, a gente pode conferir essa imagem, e o vidro quebrou. Agora, Ana, realmente, olha, se esses alunos tivessem da porta para fora, seria uma tragédia realmente muito grande. Por quê? 2 dessas garrafas acabaram explodindo, né, Ana? E aí eu queria que você observasse se existem câmeras de monitoramento aí nesse lado externo da escola, tá? Até porque, imagino eu que a polícia, caso tenha essa câmera, ou no próprio comércio, eu acho que a polícia agora, a partir desse momento, vai solicitar, enfim, à justiça, imagens dessas câmeras para poder saber desde quando que o garoto tem passado em frente à escola, desde quando ele já planejava, né? Ele realmente é bastante conhecido aí no local, estudou na escola, quer dizer, ele deveria ter vários amigos aí também. Ana, então eu queria saber de você, se tem essas câmeras, tá? E se você chegou também, esse comerciante que conversou contigo, que contou um pouquinho da rotina dos garotos, quer dizer, ele de fato diz que nunca percebeu, ele e o filho dele, chegou a perceber uma mudança de comportamento do garoto? Olha, tem câmera assim de monitoramento, viu? Inclusive, no momento que nós chegamos, a gente observou isso e provavelmente isso vai ser cedido à Polícia Civil para uma investigação maior do que está acontecendo. Até porque o rapaz está detido neste momento e agora vai acontecer uma série, né, de entrevistas com ele por parte da Polícia Militar. Mas com certeza isso vai auxiliar também no processo. Em relação aos vizinhos aqui do local e especificamente esse comerciante que tem um filho que estudou junto a ele, disse que nunca percebeu nada. Inclusive o próprio menino tinha amizade com ele, era um garoto muito tranquilo, segundo ele, e a gente percebe no semblante desse comerciante que ele ficou abismado de que se tratava dele. Quando ele viu, né, ele não ouviu de ninguém, ele viu o menino passando em frente ao seu comércio, viu a roupa que ele estava trajando e falou: não é possível que isso está acontecendo. Isso realmente chamou muito a atenção. A gente questionou a ele em relação a gravar uma entrevista, mesmo que não aparecesse seu rosto, ele disse não. E eu vou usar também novamente as palavras dele: eu tenho medo que aconteça algo com o meu filho como retaliação. Então, assim, as pessoas estão assustadas, não tem como ser diferente, é uma situação que nunca aconteceu aqui na cidade de Montemor e quando acontece, as pessoas ficam de fato bastante amedrontadas com tudo isso, né? Realmente é a atmosfera que a gente sente aqui no local. Lembrando também, viu, Leandro, que durante a abordagem com o rapaz foi encontrada uma chave de fenda no bolso da sua bermuda e também foi feita uma pesquisa no chassi da moto que ele utilizava e a polícia constatou que o veículo tratava-se de um produto de furto no dia 8 de fevereiro e o jovem disse para a polícia que comprou esta moto por R$3.500. Então, assim, já era um rapaz que provavelmente já vinha pensando isso, arquitetando isso há algum tempo, né? E a gente vai também acompanhando, a população passa por aqui, viu? Vai perguntando, porque é o que só se fala aqui na cidade de Montemor. Também existem alguns escritos dele em que ele diz dia 1, dia 2, e ele vai contando o quanto ele se sente sozinho, o quanto incomoda o barulho dos outros adolescentes, dos outros alunos aqui na escola também. Então a gente percebe, né? A polícia com certeza vai saber responder isso melhor com as investigações, mas a gente percebe que é algo que não veio de ontem ou anteontem, né? Vem sendo planejado já há algum tempo. Uma questão também, eu gostaria de saber de você, se o secretário de Segurança Pública da cidade de Montemor chegou a se manifestar, ou a própria administração, se ela chegou a conversar com a imprensa, com a população que estava aí, com os pais desses alunos também, que obviamente entraram em pânico. Eles têm toda a razão, né? Medo, afinal,
você ir para a escola, deixar seu filho na escola e de repente você ficar sabendo, através de contatos, de mídias sociais, né, através de WhatsApp, através de outros meios também, que uma bomba caseira explodiu na escola do seu filho, realmente é motivo para pânico, de muita preocupação. Então eu queria saber se a prefeitura chegou a se manifestar, Ana. A prefeitura se manifestou sim, inclusive a prefeitura de Montemor, Leandro, afirmou por meio de nota, né, por meio também da Secretaria de Educação e de Segurança, que o fato ocorrido na escola municipal foi um fato isolado e que o indivíduo que efetuou o ataque foi apreendido pela Guarda Municipal de Montemor e se encontra no momento à disposição da polícia. Também informa que não há nenhuma referência a outros ataques em outras escolas. A Secretaria de Segurança, por meio ainda desta nota da Guarda Municipal, também está reforçando a segurança em todas as outras escolas municipais de Montemor. Ainda que, segundo a manifestação da Prefeitura, eles reforçam o repúdio a todo e qualquer ato de violência e tranquiliza, ao final, a todas as famílias que possuem alunos na rede municipal de ensino. Esta é a nota oficial da Prefeitura de Montemor. A gente percebe que os pais que querem vir até a escola estão sendo recebidos, as portas estão fechadas, eles tocam uma campainha, são recebidos em segurança lá dentro. Então existe toda essa preocupação e este então é o modus operandi que está acontecendo nessas cenas que a gente vai acompanhando pós-ocorrido, né? Pós esse ataque aqui nessa escola municipal, que também é uma escola estadual, o Vista Alegre. Tá legal, Ana, agradeço muito suas informações, tá? Sempre importante aquilo que você traz pra gente, sempre com muitas atualizações. Muito obrigado, Ana. Vai continuar com a gente, tá? Até porque ela faz outras entradas ao vivo já no próximo bloco com mais informações sobre Campinas e região. Muito obrigado, Ana. Bom, e olha só então, só pra gente continuar rodando aí essas imagens do atentado, tá? Passar, portanto, recapitulando algumas informações do que ocorreu. Apesar de tudo isso, de 2 garrafas terem explodido ali em frente à escola, ninguém ficou ferido, tá? O jovem de 17 anos, ele foi detido, ele tinha uma suástica no braço e uma machadinha. Além disso, ele estudou nessa escola Vista Alegre, quando estava no 5º ano do ensino fundamental. Garrafas com combustível e pregos foram apreendidas. 2 bombas foram jogadas pelo jovem na frente da escola e ocorreram explosões, 2 no total. Os alunos, nesse período da manhã, todos eles foram dispensados. A escola nesse momento está fechada, estão ocorrendo aulas neste momento. Os alunos, portanto, foram dispensados. Rua da escola foi interditada, policiais, militares e civis, corpo de bombeiros e ambulância foram acionados, foram até o local, tá? A carta com a suástica e réplica de fuzil que foram encontrados. Com esse aluno, com esse ex-aluno, com esse adolescente, foram apreendidos, portanto, pela polícia.